guardar os rebanhos do mar, uma noite tão fria e escura também. Natal, 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 é-nos nascido o Rei divinal. Natal, 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 Natal. E de súbito no céu surgiu, do Oriente com fulgor raiou. E a terra recebeu a luz que caiu em exímio esplendor. Tendo visto a clara luz dessa estrela sem par, por isso alguns magos a foram seguir. À procura de um rei que devia chegar aos judeus e às antigas promessas cumprir. Natal, 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 É-nos nascido o Rei divinal. Natal, Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, Cristo meu Salvador me Tu que estás a naufragar, Jesus quer te salvar, por amor te apanhará do turbulento mar. O Senhor do céu e mar, ondas acalmará, se abrir teu
que perdidos são, venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, Cristo meu Salvador, Cristo meu Bom dia a todos, bem-vindos a mais esse culto, graças a Deus, por esse dia especial em que nós podemos lembrar do maior acontecimento, um dos maiores acontecimentos que aconteceu na história da humanidade, que foi a chegada do Salvador, do Redentor prometido, e nós podemos hoje, nessa manhã, estarmos cantando hinos que vão nos fazer refletir sobre esse momento, nos fazer refletir sobre a importância do que foi esse fato, que foi o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E vamos começar então, lembrando de colocar seus telefones no modo silencioso ou de desligá-los, né? Não podemos esquecer disso. E vamos falar nosso versículo juntos, ok? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Nosso primeiro hino, hino 123. Viva o Rei da Glória. Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor, há mais de 2000 anos atrás, veio a esse mundo, cumprindo com todas as profecias que haviam sido feitas com referência ao Senhor, não somente da sua chegada, mas também de toda a sua vida. Nós te agradecemos, ó Pai, porque naquela noite os pastores puderam encontrar o menino Jesus enrolado em faixas, deitado na manjedoura, mas também te louvamos, ó Deus, porque
no final do seu ministério aqui, depois da sua morte, quando as mulheres foram ao sepulcro, elas não encontraram mais aquele que estava também envolto nos panos após ter sido crucificado, porque está vivo, ressurreto. Obrigado, Senhor Deus, por essa grande esperança que nós temos, que o Senhor veio para nos dar vida, veio para nos dar salvação. E nós te louvamos, ó Pai querido, porque o Senhor hoje está vivo, sentado à direita de Deus Pai. E um dia, logo, logo, nós estaremos todos na Tua presença, podendo cantar mais hinos em gratidão e em adoração ao Senhor. Obrigado por tudo, Pai. O Senhor é o Deus dos deuses e obrigado por tão grande amor de ter tomado uma forma tão restrita como era a forma de homem para o Deus Criador de todo o universo. Louvamos a Ti por tudo, perdoa os nossos pecados, fala conosco também através da Tua palavra, que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. E no 126 agora, 126, os irmãos sabem, hinos de Natal são bons para nós esticarmos bem as nossas cordas vocais, né? Então, 126, Glória. Amém. Graças a Deus por esse momento especial que houve do dia do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos para o nosso próximo hino. Hino 28 do cantor cristão, Nasceu o Redentor. Nós vamos cantar primeira, terceira e quinta estrofes deste...
os avisos, perdão. Então, cultos presenciais, continuamos até segunda ordem, tendo os cultos dominicais. Então, nós temos EBD e culto às 9 horas. Na verdade, agora durante o período de férias, a IBD dá uma paradinha, mas temos os cultos sempre às 9 horas e às 18 o culto vespertino. E as transmissões online em todos os cultos. Então, 9, 18 e quarta às 20 horas. Ok? Bem, então vamos para o hino 28, agora sim. Hino 28, nasceu o Redentor. É um momento feliz, né? O momento do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E é importante que nós expressemos isso também facilmente. Eu espero que a mensagem do Natal esteja trabalhando em suas mentes, no seu coração, né? Porque quem está de cima sempre tem uma visão muito ampla de tudo que está acontecendo embaixo, né? Então vamos cantar com bastante alegria, bastante satisfação, o hino 28, Nasceu o Redentor. Amém, graças a Deus. Nosso último hino dessa manhã, na primeira parte, né, vamos dizer assim, né, porque ele vai ter a pregação daqui a pouco. Hino de número 29, Nasce Jesus. Eu acredito que pelo título muitos vão pensar que é Nasce Jesus, mas não é esse hino, tá? Então o pastor vai tocar a primeira estrofe ali, só a melodia, para os irmãos poderem acompanhar. E depois nós vamos cantar as 4 estrofes. Pastor?
muitíssimos anos, tá bom? Então, e no 29, nasce Jesus. Amém. Quem canta o hino desse todos os dias não faz fonoaudiólogo. Não precisa, porque realmente é um exercício maxilar. O pastor Wesley vai chegar agora para trazer a mensagem dessa manhã. Bom dia! Meus queridos, antes de nós partirmos para o tempo da Palavra de Deus e também das crianças e mais alguns irmãos descerem, eu gostaria apenas de falar acerca desta cápsula do tempo que nós fizemos então ano passado. Eu tinha dito para vocês que nós faríamos novamente, mas sendo bem honesto, irmãos, eu andei refletindo acerca desta parte, e uma vez que alguns irmãos não têm podido vir à igreja, não faz muito sentido a gente fazer com uma parte e não fazer com outra. Então eu vou entregar para vocês que estão aqui, e aí então, vocês, caso queiram fazer, quando terminar tudo isso, quem sabe a gente não faz na metade do ano que vem, mas eu não vejo muito sentido de nós fazermos com pessoas faltando aqui. Sabemos que vários irmãos não estão podendo vir aos cultos e nessa pandemia não vieram nenhuma vez à igreja, então por esse motivo a gente vai fazer isso. Eu vou aqui chamar os nomes e quem puder vir aqui pegar eu agradeço, tá? Eu vou já colocar minha máscara aqui e aí eu chamo os nomes rapidamente aqui e já vem buscar, tá? Fernanda, Luciana, o meu está aqui. Entrega para a Lu já também, por favor. Ana. Sim?
Eduardo, Jason. Ó, tá escrito Davi aqui. Qual dos dois é? Só quando abrir vai saber. Renata. Dona Nara. Ó, Davi. Agora, se você vai ler o da sua esposa ou não, é entre você e ela. Obrigado. Tem um aqui sem nome. Vou só abrir aqui a primeira parte para ver. Ah, tá. Não está com a gente aqui. Não está aqui. Pastor Daniel. Sua irmã. Daniele. Pastor Daniel, Dona Silvia. Júlio. Ah, o Davi, aproveita e leva o do Júnior também. E da sua nora. Júlio. Edson, Vitória. Pastor Daniel, Avelino. Dona Beth. Irmão Nelson. Fran. Misturei. Dona Beth. Irmão Nelson. Fran. Paulo Carvalho. Guilherme. Bom, quem não foi chamado, seu nome não está aqui, pelo menos não foi preenchido nenhum papel. Deixa eu só ver aqui novamente. Tem um aqui que eu não consigo ver a letra, mas não funciona. Enfim. Alguns outros irmãos que não estão aqui. Já posso tirar isso? Alguns outros que não estão aqui, depois a gente entrega. Muito bem, então, nós temos uma senhora que nos visita essa manhã. O nome da senhora, por gentileza? Dona Diana, obrigado por sua presença. Eu creio que a senhora nos ligou hoje pela manhã, nos avisando que viria. Então, privilégio tê-la com a gente. Deus abençoe. Volte sempre, bom? Agora a irmã Kimberly pode descer com as crianças e aqueles irmãos que estão combinados para descerem. Irmão Paulo Carvalho, se puder cobrir ali o Eduardo, enquanto ele está ausente, lhe agradeço. Aos demais irmãos, eu peço a gentileza que abram as suas Bíblias para o livro de Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo 2, e hoje, meus queridos irmãos, tanto vocês que nos assistem, quanto vocês que estão aqui, nós faremos uma programação de Natal diferente, é verdade, mas simples, apenas uma lembrança, para não dizer que passamos batido, porque todos vocês sabem, estão cientes das dificuldades que nós temos passado. E até peço desculpas para aqueles que nos assistem, que dificilmente nós vamos conseguir transmitir, porque pela questão do distanciamento, alguns vão ficar naquela ponta, outros naquela ponta. Vai ter gente aqui no meio, vai ter gente aqui embaixo, vai ter gente aqui embaixo. Então, pela dificuldade da questão do microfone, não tem como as pessoas que nos assistem, elas ouvirem. Porque, como aqui, só para poder explicar, esse microfone que está aqui serve para vocês que estão aqui ouvirem. Esse microfone sem fio serve para as pessoas que nos assistem ouvirem. Então, mais uma vez, por conta do distanciamento, fica difícil
Porque tem horas que as pessoas que estão aqui em cima vão cantar e aqueles que estão lá embaixo vão fazer algumas coisas e também vai ter um texto lido, vai ser um pouco mais complicado. Então, por esse motivo, já pedimos desculpas para aqueles que nos assistem pela internet, mas lamentavelmente não há como nós transmitirmos. Eu sei que a irmã Kimberly vai gravar, vai fazer a gravação no celular, e se for possível nós vermos então que dá para colocar na internet, a gente coloca no canal da nossa igreja no Facebook e também no YouTube, tá bom? Meus irmãos, vamos ler então a palavra do nosso Deus, que está lá em Lucas capítulo 2. E hoje nós vamos falar sobre um aspecto interessante do nascimento de Cristo. Nós vamos falar sobre o Natal, mas vamos falar sobre o Natal como garantia da volta de Cristo. Vamos então para Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 7. E hoje, pedir licença para quem nos assiste pela internet, que os versículos serão lidos, não serão colocados ali. Mas a palavra de Deus nos diz então: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Só um minutinho, meus irmãos. Deixa eu só dar um pause aqui no microfone. Bom, voltando. Continuando, vamos começar com o versículo 4 novamente. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estrebaria. Deus abençoe sua palavra. Quero convidar a todos novamente que abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos. Nós vamos falar com o nosso Deus em oração. Nosso Pai de amor, Deus de misericórdia, queremos novamente entrar em sua presença, gratos pelo nosso Senhor e Salvador, que um dia veio a este mundo em forma humana para nascer em prol de dar a vida por nossos pecados, para nós termos a redenção. Damos-te graças, ó Deus, pelas profecias cumpridas em Cristo, por aquelas que ainda se cumprirão, e todas elas demonstram a veracidade da tua palavra e das tuas promessas. Dá-nos, ó Deus, um coração disposto a amar e a servir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o nosso desejo, nossa oração, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus queridos, o trecho que nós acabamos de ler fala sobre o nascimento de Cristo, o Filho de Deus que encarnou e há praticamente 2000 anos atrás esteve entre nós. É claro, nós já falamos para vocês algumas vezes que a tradição dá conta que o nascimento de Cristo não foi em dezembro. Em dezembro, em Israel, é uma época muito fria. Então, alguns historiadores e comentaristas, eles dizem que é mais provável que o nascimento de Cristo se deu em meados do mês de março. Mas o que isso importa para nós? Irmãos, nós não temos uma data certa do nascimento de Cristo. Mas nós podemos pegar o dia 25 de dezembro como uma data comemorativa. Então não há problema algum em nós comemorarmos o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro. Então nós temos comemorado esta data, que acontecerá daqui a 5 dias, como o aniversário de nascimento de nosso Senhor e Salvador.
E nós sabemos o seguinte, meus queridos, que a cada aniversário que passa, cada ano que passa, nós estamos mais longe de quando Jesus nasceu e estamos mais perto da sua volta. Por mais que nós não sabemos e a palavra de Deus não diz qual a data da volta de Cristo, nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que um dia ele há de retornar. Da mesma forma, meus irmãos, que cada um de nós, quando aniversariamos, quando fazemos aniversário, nós ficamos mais velhos e, consequentemente, ficamos mais perto da morte do que perto do nosso nascimento. Há 2000 anos, praticamente, o Senhor Jesus veio a esse mundo e, durante todo esse tempo, tem sido a oportunidade daqueles que não creram possam crer em Jesus como Salvador. Eu quero deixar claro para vocês, e eu vou disponibilizar um link para que vocês vejam que existem somente no Antigo Testamento mais de 300 profecias acerca de Cristo. Se eu não estou enganado, são 315 profecias acerca de Cristo somente no Antigo Testamento. E algumas delas já foram concretizadas. Nós vamos ver algumas delas. Mas antes de mais nada, é importante nós entendermos sobre a veracidade da palavra de Deus. Abram comigo Mateus capítulo 1, versículo 21. Eu vou pedir a ajuda de vocês, o Guilherme vai abrir o microfone do auditório para vocês poderem me ajudar. Eu não sei porquê, mas estou com um pouco de desconforto na minha garganta. Então, Mateus 1, 21, quem puder, lê para nós, por favor. Filho chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando exatamente foi falado esta profecia para os pais de Jesus, para Maria exatamente? Quando que foi aqui falado? Alguns meses antes do nascimento de Cristo. Então aqui já demonstra a concretização de uma profecia. Alguns meses antes do nascimento de Cristo. Veja comigo agora Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. E outra pessoa vai ler Isaías 9, 6. Quem tiver aberto, pode ler, por favor. Capítulo 7, versículo 14 de Isaías. O canto do Senhor, mesmo contará o sinal. Ele se afirma e dará muito ao filho. Ele pequenará e amor. 9, 6. O menino nos nasceu, filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Ele chamará seu nome, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Prestem bem atenção o que diz Lucas, capítulo 1, versículo 34 e 35. A palavra de Deus diz o seguinte: respondeu-lhe o anjo, versículo 34. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Meus irmãos, o livro de Isaías foi escrito aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Cristo. Então, mais uma profecia que se cumpriu, que fora dada 7 séculos antes do nascimento de Cristo. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Outra pessoa que achar pode ler. Miqueias 5, 2. O Belém está pequeno demais para figurar com o grupo de milhares de Judá. De ti sairá o que há de reinar em Israel, de cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade.
Notem, meus irmãos, Mateus capítulo 2, versículos 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Miqueias foi escrito aproximadamente 730 anos antes do nascimento de Cristo. E, finalmente, Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Alguém lê para nós, por favor. Gênesis 3, 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Notem que aí em Gênesis 3,15, Deus está falando com a mulher sobre a sua descendência. E novamente, Lucas capítulo 1, versículo 35, diz o seguinte: descerá sobre ti o Espírito Santo, falando com Maria, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui em Gênesis não há uma data aproximada, mas nós podemos supor que pelo menos 4.000 anos de diferença separaram essa profecia do seu cumprimento em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, como eu disse para vocês, existem mais de 300 profecias acerca de Cristo na palavra de Deus. Da mesma forma que a palavra de Deus disse que um dia viria um menino e ele seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco, um dia Jesus voltará. Então é por isso que para nós é muito importante saber que daqui a 5 dias, quando nós comemorarmos o Natal, nós também devemos entender que não só o nascimento de Cristo deve ser louvado, como também o fato de que ele há de retornar. Então o Natal, ou cada Natal que passa, nós estamos mais perto do retorno de Cristo. Abram as suas Bíblias para de Atos, capítulo 1, versículos de 9 a 11. Veja o que é dito sobre a volta de Cristo. Atos, capítulo 1, versículos de 9 a 11. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte. Vamos começar com o versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Aqui o Senhor Jesus tinha acabado de ser levado aos céus, de ter voltado aos céus. E já é profetizado que ele há de retornar. O Novo Testamento, em várias partes, dá conta sobre a volta de Cristo e daqui a pouco nós veremos algumas delas. Então, meus irmãos, cada ano que passa, nós temos exaltado sobremaneira o nascimento de Cristo, mesmo em detrimento
ao que nós sabemos que o Natal tem sido muito mais comercial do que propriamente dito, lembrarmos o aniversariante, para nós que somos salvos, devemos sim agradecer a Deus, porque Cristo veio a este mundo, mas principalmente porque Ele há de retornar. Da mesma forma que as profecias se cumpriram do nascimento de Cristo, as profecias se cumprirão do seu retorno iminente, o qual nós não sabemos qual a data, qual o dia e qual a hora. Então, sabemos, meus irmãos, que quando comemoramos o Natal, estamos comemorando várias profecias já cumpridas. Nós, batistas, cremos na literalidade da palavra de Deus. Então nós cremos na volta literal de Cristo. Nós sabemos que um dia Ele há de nos buscar. Aqueles que são salvos encontrarão o Senhor nos ares, mas um dia Ele reinará sobre este mundo. Um dia Ele estará aqui presente e sobre toda a terra Ele reinará. Meus queridos, é importante nós fazermos aqui dois contrastes sobre o retorno de Cristo. E aí nós vamos falar sobre a primeira vinda e sobre a segunda vinda de Cristo. O modo que Cristo veio, primeiramente, nós acabamos de ler, aqui em Lucas capítulo 2, a forma que Cristo veio. Ele veio como um menino, ele veio de maneira humilde. A manjedoura é um sinal da humildade de Cristo. Mesmo sendo o Senhor de todo o universo, mesmo sendo o dono de todas as coisas, Cristo veio como um menino humilde. Mas como Ele há de voltar na sua segunda vinda? Abra Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31. Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31. Nós estamos, meus queridos, fazendo alguns contrastes sobre a volta de Cristo e como para nós comemorarmos também o seu retorno é tão importante nos dias que hão de vir. Mateus capítulo 24, versículos 30 e 31. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, se por um lado, a primeira vinda, Jesus veio como servo, veio de maneira humilde, a segunda vinda de Cristo, ele será exaltado. Aqui os versículos diz que ele será exaltado, virá em poder, glória, e todas as pessoas o verão. Será um evento maravilhoso que nós entendemos que de alguma forma, onde quer que todos estejam, todos o verão. Também, meus queridos, nós vemos que o motivo de Cristo ter vindo da primeira vez foi para nos dar vida. Veja 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Veja o que diz a palavra de Deus. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, o apóstolo Paulo dizendo, sou o principal. Falamos na última quarta-feira acerca desse texto. E meus irmãos, João Batista, quando vê Jesus a primeira vez, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio a este mundo na sua primeira vinda para que nós pudéssemos ter vida, para que aqueles que crescem em Cristo pudessem ter vida, para que houvesse salvação naqueles que crescem em Jesus Cristo. Falei recentemente, quando falamos sobre justificação pela fé, sobre como eram os métodos no Antigo Testamento da justificação.
Esses métodos hoje não existem. Quando nós cremos em Cristo, quando nós clamamos que Ele seja o nosso Senhor, o nosso Salvador, quando reconhecemos o nosso pecado e reconhecemos que Ele pagou por eles, nós somos salvos, somos justificados e por isso Ele veio da primeira vez. Nasceu para morrer. A sua segunda vinda, veja qual será o motivo. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos de 7 a 10. Segunda Tessalonicenses capítulo 1, versículos de 7 a 10. Então, na primeira vinda de Cristo, Ele veio para que tivéssemos vida, para que pudéssemos ter os nossos pecados pagos, aqueles que creem. A segunda vinda de Cristo terá um motivo todo especial. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então notem, meus irmãos, que se na primeira vinda o Senhor veio para dar vida àqueles que creem, àqueles que creram, na sua segunda vinda, Ele virá, primeiramente, para julgar aqueles que não creem. O versículo nos diz, versículo de número 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender que o fato... Deixa eu chegar só um pouco mais para cá, gente, por causa do sol. Aí eu acho que talvez o Guilherme tenha que arrumar a câmera ali, mas tudo bem. Meus queridos, é muito importante que cada um de nós possamos agradecer a Deus pelo fato de Cristo ainda não ter vindo. Por mais que muitas vezes nós ansiamos pela volta de Cristo para que nós possamos sair desse mundo mal, para que nós possamos estar diante do Senhor para todo sempre. Nós entendemos, assim como o apóstolo Pedro nos diz em 2 Pedro 3,9, se caso você quiser abrir tudo bem, se não quiser não tem problema, mas diz 3,19, perdão. Eu estou em 1 Pedro, por isso que eu não estou conseguindo aqui. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A vontade de Deus é que todos possam ser salvos, mas infelizmente nem todos serão salvos. Nós vemos, meus irmãos, que todas as datas comemorativas para nós cristãos foram, de alguma forma, vamos dizer, materializadas para os incrédulos como um dia a ser dado presentes ou um dia a ser esquecido ao Senhor. Quando nós comemoramos a Páscoa, que é quando o nosso Senhor deu a sua vida na cruz, o mundo comemora o coelho da Páscoa. Quando nós comemoramos a Reforma Protestante, é comemorado o Halloween. Aqui no Brasil não é tanto, mas principalmente nos Estados Unidos. Quando nós comemoramos o nascimento de Cristo, no dia 25 de dezembro, é comemorado o Papai Noel. Então notem como a nossa fé tem
de alguma forma, sido deturpada por aqueles que não creem. Um dia o Senhor há de voltar e há de julgar a todos aqueles que não creem em Cristo. As pessoas têm a sua liberdade para não crer, mas um dia todos prestarão contas diante de Cristo. E é muito importante todas essas passagens, porque da mesma forma que se cumpriram quando falaram acerca do nascimento de Cristo, também se cumprirão acerca da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, 2 Tessalonicenses fala para dois tipos de pessoas: os não crentes e para os crentes. Para os não crentes, a vinda do Senhor é para tomar vingança. E ainda fala que estes serão banidos da face do Senhor. Nós sabemos que futuramente, Apocalipse capítulo 20, a morte e o inferno serão lançados para dentro do lago de fogo. Aqueles que não creram em Cristo, eles passarão a eternidade no lago de fogo, justamente por conta da sua desobediência. Porém, naqueles que creram, a palavra de Deus nos fala aqui no versículo de número, estou no capítulo 2, versículo de número 9, versículo de número 10, perdão, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Desta forma, meus irmãos, nós podemos aplicar esses versículos da seguinte maneira. Primeiramente, é necessário que cada um possa fazer uma examinação pessoal. É necessário que cada um coloque o seu coração diante de Deus. Porque, primeiramente, o Natal, ele significa o nascimento de Cristo. Muitas pessoas comemoram o Natal como o nascimento de Cristo. Mas isso não significa que tais pessoas são salvos em Cristo. São pessoas que já clamaram a Jesus por perdão dos seus pecados. Então, infelizmente, o Natal para essas pessoas não tem o devido reconhecimento de que o Senhor voltará. O futuro para aqueles que não creram, ou para aqueles que não creem, é um futuro de sofrimento, é um futuro de terror. Não porque Deus é mau, de maneira alguma, mas porque Deus tem dado a oportunidade e ainda assim muitas pessoas viraram as costas para Jesus Cristo. Mas por outro lado, veja o que diz 2 Timóteo 4:8. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Ô Paulo, se você puder, já pode dizer para Kimberly que nos próximos 5, 10 minutos eu estou encerrando aqui, segundo tinha combinado com ela o horário. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Vamos começar com o versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Meus irmãos, a volta de Cristo para os ímpios significa sofrimento. Mas e para os que creem? A volta de Cristo significa redenção para todos sempre. Significa que nós estaremos para todos sempre na presença de Cristo. E não só isso, meus irmãos, ainda nos é dito que aqueles que se alegram com a volta de Cristo receberão uma coroa. A minha pergunta para cada um de vocês, para todos que são salvos, tanto vocês que estão aqui ou aqueles que nos assistem. Quantas vezes em nossas orações nós temos agradecido a Deus porque Jesus um dia vai voltar? Quantos de nós temos agradecido a Deus
que um dia o Senhor reinará sobre este mundo. Então, meus amados irmãos, todo o Natal, nós temos reconhecido o nascimento de Cristo e não há problema nenhum em reconhecer o nascimento de Cristo. Mas é muito importante que nós lembremos que o Natal significa que o retorno de Cristo está perto. Poderia ser até mesmo hoje, amanhã, dia 25 de dezembro. Mas cada Natal que passa nos mostra o quão perto nós estamos do retorno do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, o Natal é uma boa oportunidade para todos testarem a sua fé. Um dia Cristo há de retornar. Veja o que ele mesmo diz. Vamos para Apocalipse capítulo 22. Veja as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 22. Vamos começar com o versículo de número 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Aqui ele está citando as igrejas ditas em Apocalipse 2 e 3. O Espírito e a noiva, pulei. Eu sou a raiz e a geração de Davi, e a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vamos retornar ao versículo 12. Jesus dizendo, eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Meus irmãos, a palavra de Deus está em nossas mãos, para que nós tenhamos esperança, para que nós entendamos que nunca nenhuma profecia ficou pelo caminho sem ser cumprida. É inegável que pessoas padecerão eternamente no lago de fogo. Infelizmente, existe uma cultura em dizer, no momento que nós vivemos, que Deus é amor. Nós já falamos sobre isso. Deus é amor, nós não temos dúvida disso. Mas nós não podemos diminuir os demais atributos de Deus. Infelizmente, são muitas as pessoas que já ouviram, ouvem e ainda ouvirão a palavra de Deus, e ainda assim estão virando as costas para o Senhor. Estão virando as costas para as profecias da volta de Cristo e o que acontecerá com aqueles que não creem. Olha que interessante, meus irmãos. Aqui é dito no capítulo de número 22, versículo 10, versículo 11, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E aí, posteriormente, o Senhor diz que vem sem demora. Não foi em vão que eu li esses versículos do fim para o início. Porque nós entendemos que para nós que somos salvos, nós devemos ter esperança na volta de Cristo. Então, meus amados irmãos,
quando estiverem reunidos, ou quando estivermos reunidos com as nossas famílias, na véspera de Natal, ou propriamente dito no Natal, agradeça a Deus pelo menino Jesus, que nasceu numa manjedoura simples. Nasceu num lugar rodeado por animais, numa estrebaria, local onde nenhuma pessoa ficava, mas onde nasceu o nosso Senhor e o nosso Salvador. Lembre-se de agradecer a Deus, porque um dia Ele há de retornar. Essa é a nossa esperança. E a nossa responsabilidade em pregar a palavra de Deus àqueles que ainda não creram. Então, meus irmãos, o Natal é uma garantia da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, em Sua presença, nós queremos render graças por Tua bondade sobre nossas vidas, agradecendo porque sabemos que o Senhor Jesus Cristo há de retornar. Obrigado por essa esperança, pelas profecias do Senhor que ainda se cumprirão. E nós temos certeza, ó Pai, da concretização, porque o Senhor é fiel. Porque toda a palavra do Senhor há de ser cumprida. Que isso nos traga esperança, que isso nos traga, Senhor Deus, um desejo de poder servi-lo cada vez mais. É o nosso desejo, nossa oração, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Então, aqueles que nos assistem, já deixo claro, como já expliquei, que nós encerraremos a transmissão, porque não tem como ouvir. Esse é o maior problema, tá certo? Então, vamos fazer a programação aqui de Natal e aí tentaremos depois, então, colocar nas nossas redes sociais. Quem nos assiste vai ficar com o hino e nós aqui faremos a nossa programação. Deus abençoe. Oh, que grande amor me tem dado, Senhor, pois por mim numa cruz padeceu. Eu não posso medir, nunca irei mensurar, mas eu vou desse amor proclamar. Sangue derramou numa cruz, cravado pelo amor, morreu Jesus. Pois que sangue ali transbordava todo seu amor por mim, pecador. Eu não posso entender, nem jamais compensar essa graça que